Eu quero compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, e vamos para o versículo 43. Glória a Deus. Liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, conecte-se na sua Bíblia. João 8,43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus faz uma pergunta às pessoas que estavam ao redor dele, porque ele estava o tempo todo ensinando, ministrando, pregando, e ele então diz: por quê? Qual é a razão porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Queridos, Jesus vem com uma linguagem. E a linguagem que ele vem é uma linguagem que não existe na terra. É uma linguagem do céu. E tudo que ele fala se refere ao céu, refere-se ao Pai, às coisas espirituais. Jesus não falava de coisas, ele não perdia tempo com coisas do mundo. Tudo que ele falava era para que resultasse em vida, em salvação, em libertação, em amor, em manifestação do cuidado do Pai. Então essa era a linguagem de Jesus, a linguagem do céu, uma linguagem que eu quero compartilhar com você, a linguagem da fé, porque tudo era fé, porque tudo tem que ser pela fé. Quando alguém chegava perto de Jesus e queria alguma coisa, queria ser curado, queria receber uma bênção, precisava manifestar fé. Jesus estava sempre respondendo para as pessoas: a tua fé te curou, vai nessa tua fé. Tudo era através da fé. Então tudo que Jesus expressava, manifestava, era a linguagem da fé. E ele vem exatamente para nos ensinar isso, para nos fazer conectar nessa linguagem e expressar essa linguagem, porque é através daí que as coisas começarão a acontecer nas nossas vidas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso de fato aprender essa linguagem, porque eu quero agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui? Eu quero agradar a Deus, eu quero ganhar o coração dEle, eu quero tocar o coração dEle, então eu preciso aprender a usar essa linguagem, para me conectar com Ele, para estar mais próximo dEle, para aprender com Ele. É a fé que te levará a Deus. Deus não vai se aproximar de você se não houver uma manifestação mínima de fé no seu coração. A fé tem uma linguagem específica e nós precisamos aprender a expressar essa linguagem corretamente para podermos acessar as bênçãos de Deus. Quantas vezes nós lutamos, trabalhamos, nós queremos acessar? Quantas vezes você já ouviu que tem um depósito de bênção no céu para você, e você precisa aprender a acessar isso? Como fazer isso? Uma das chaves chama-se linguagem da fé. Agora, Deus não vai fazer as coisas acontecer na nossa vida só porque nós precisamos. Porque Deus não age por necessidade. Deus age por fé. Já dizia alguém, né? Chamado John Bevere. Ele disse isso. Deus não age por necessidade. Deus não vai agir porque você está sentindo melhor, está sentindo de buscar Ele, você está sentindo de ir à igreja. Não,
você está sentindo que você precisa. Não, Deus vai agir na sua vida, querido, quando você der passos de fé, quando você afinar a sua linguagem de fé, aprender isso, a expressar no seu dia a dia a fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que, o autor diz ali que tem uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Uma nuvem de testemunha ao nosso derredor. O autor está falando de quê? Ele está falando do capítulo 11, quando ele refere-se a grandes homens e mulheres que viveram e venceram pela fé. Aqueles homens e aquelas mulheres tinham uma linguagem única, a linguagem da fé. Era a única coisa que eles expressavam, e falavam, e manifestavam o tempo todo. E Hebreus capítulo 11 tem uma lista deles, que nós admiramos. Quando a gente lê aquilo, a gente fica, uau, né? A gente fica, não, eu quero isso para a minha vida. Homens e mulheres que eram cheios de Deus, que tinham uma linguagem muito clara, determinada na vida deles, a linguagem da fé. Nós estamos vivendo uma época de muita incredulidade, de muita apostasia, de muita gente que você conhece, tropeça aí o tempo todo na rua. O tempo todo nós estamos encontrando pessoas que caminhavam bem, mas já não caminham mais. Pessoas que desistiram, que desviaram da fé. Quantas pessoas estão... E nós estamos caminhando, o tempo está se ajustando, se apertando cada vez mais. E o tempo de dureza do coração das pessoas, onde nós estamos hoje, Itália, Europa, é um tempo onde as pessoas estão com o coração realmente petrificado. Já houve tanto avivamento naqueles lugares, tantos milagres, coisas grandiosas, mas hoje estão com os corações duros, endurecidos. Nós somos desafiados mais e mais, todos os dias, a manifestar uma linguagem clara da fé. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter o mesmo, infelizmente, nós vamos ter o mesmo fim que muita gente já está. Porque as lutas virão. Nós acabamos de cantar músicas expressando vitória, conquista, mas para você fazer isso, querido, você precisa aprender isso aqui. Para você cantar mais ainda, com mais convicção, com mais força. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fé. Veja o que Jesus está falando. Agora, Jesus não está dizendo que Ele está aqui, quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé que resolve os problemas. Não é essa fé que o Filho do Homem vai procurar. Não é a fé que resolve as situações, que atende um pedido de oração. Não é esse tipo de fé. Jesus está mostrando claramente aqui que quando vier o Filho do Homem, achará fé que vive em Deus, que tem uma linguagem clara, que expressa o céu, que expressa a santidade, que expressa relacionamento com Deus. É disso que Jesus está falando. É dessa fé que o Filho do Homem, quando vier, achará. Vamos aprender um pouco sobre essa linguagem hoje, amém? Certamente você já ouviu muitos ensinamentos sobre a fé. O poder da fé, a fé que vence, edificação da fé, os inimigos da fé. Enfim, são tantas coisas. Mas a linguagem da fé
Eu quero te dizer uma coisa, querido, pega essa. Vai destravar de maneira prática e sobrenatural na sua vida as bênçãos que Deus tem para você. Se você entrar, se você praticar isso, isso vai ganhar um boom. Isso vai ter algo sobrenatural acontecendo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Quero te mostrar algumas características da linguagem da fé nessa noite. E isso te dará um maior entendimento e uma maior revelação da palavra de Deus. Maior clareza da palavra de Deus. E a primeira característica, vamos lá. Falar a palavra de Deus. Essa é a primeira característica da linguagem da fé. Falar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a primeira característica da linguagem da fé é que você precisa falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a fé é o resultado da palavra. Então, quando você fala a palavra, você vai expressar fé. Quando você manifesta a palavra, quando você fala isso publicamente, expressa a palavra para as pessoas, você está expressando e manifestando o poder de Deus, a palavra, a revelação da palavra de Deus. Você está expressando o próprio Deus. A palavra de Deus precisa estar em nossa boca o tempo todo. O tempo todo. E em todo lugar. Expressar com os amigos, com os familiares, na escola, no trabalho, na igreja e principalmente em casa. É na casa, na nossa casa, é o primeiro lugar onde a palavra de Deus precisa ser expressada, manifestada na nossa boca. Não estou falando de pensar a palavra de Deus, estou falando de falar a palavra de Deus. A palavra está perto de ti, perto, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé. Então, em casa é o primeiro lugar onde as pessoas que vivem conosco precisam ouvir de nós, precisam ouvir de mim a palavra. Às vezes nós falamos de tantas coisas na nossa casa, mas não falamos da palavra de Deus, não expressamos a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 até o 9: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Qual é a ordem de Deus para o povo de Israel? Que a palavra de Deus fosse expressada, manifestada, declarada, de todas as maneiras, para todas as pessoas. Toda a tua casa, até mesmo as paredes e as portas, deveriam estar cheias da palavra de Deus. Essa é a primeira linguagem da fé, querido. Essa é a primeira
característica da linguagem da fé. E quando nós cultivamos isso, você não faz ideia do poder que é isso. Expressar a palavra de Deus. Deixar que da tua boca flua a palavra de Deus. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que ter a palavra. Agora, como é que você vai ter a palavra na sua boca se você não se enche dela? É preciso que você se encha da palavra de Deus. É preciso que você leia a palavra de Deus. É preciso que você tire um tempo para estar com a palavra de Deus, se enchendo dessa palavra, para que amanhã ela esteja na sua boca, porque ela estará no seu coração, porque à medida em que você se enche dessa palavra, ela vai transformando, ela vai trabalhando na sua vida. Nada que existe, nada pode contra a palavra de Deus, nada. A palavra de Deus, através da palavra de Deus, você vence tudo. É através da palavra de Deus que você bota o diabo para correr. Tudo é vencido pela palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto, Lucas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, Jesus tira um tempo para jejuar, para estar orando na presença de Deus, e de repente vem o diabo, e ele começa a tentar Jesus, e Jesus começa a expressar para ele alguns conceitos próprios. É isso? Não. Ele vai expressar para ele, declarar para ele a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, fale para essas pedras transformar em pães. Ele tinha poder para isso. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você quer vencer o diabo, querido? Aprenda a falar a palavra de Deus. Aprenda a declarar a palavra de Deus. O diabo não é vencido senão pela palavra de Deus. A palavra é poder, ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz, e ela funciona em todo o tempo, e em qualquer lugar, ela funciona. Ela funciona no escuro, ela funciona na luz, ela funciona de manhã, ela funciona à noite, ela funciona enquanto você está dormindo. Ela está funcionando por você. Então, quando você abre a sua boca, você precisa expressar a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus nos dá aqui um ensino tremendo. A Bíblia diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Quem que se admirou? Todo o sinédrio, todos os líderes religiosos, os mais conhecedores da palavra daquela época. Todos eles ficaram admirados com Pedro e João, com a resposta com que eles deram para aqueles homens, porque eles estavam sendo ameaçados de morte, ameaçados para que não mais falasse da palavra de Deus. Mas eles disseram para aqueles homens: como é que nós podemos parar de falar
daquilo que nós vimos e ouvimos. E diante dessa resposta, qual foi a conclusão daqueles homens? Eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você abre a boca e começa a falar, o que as pessoas reconhecem que você tem e com quem você esteve? Com quem você mais passou tempo? Porque nós vamos expressar, mais cedo ou mais tarde, com quem nós passamos mais tempo, quem nós conhecemos melhor. Tem muita gente expressando muito bem o que aconteceu e acontece na televisão, na internet, mas não consegue expressar um só versículo da palavra de Deus. A linguagem da fé tem uma característica. Qual é? A primeira dela: declarar com a sua boca a palavra de Deus, para que quem possa estar do seu lado ouça de maneira clara quem Ele é e o que Ele pode fazer. E a palavra de Deus expressa isso. As pessoas vão descobrir o que tem dentro de você. Elas vão descobrir. Basta você abrir a boca. Se vai sair é mais Corinthians, é mais esses negócios, entendeu? É mais essas coisas aí, né? Sou nada contra isso, tá, irmãos? Pode continuar torcendo para essas encrencas aí, não tem nada não. Eu também tenho uma encrencazinha que de vez em quando eu torço. Isso é uma diversão. Mas, querido, quando nós abrimos a nossa boca, num almoço, num relacionamento, em comunhão uns com os outros, e principalmente na nossa casa, os seus filhos precisam ouvir de vocês, e não do pastor, sobre a palavra. Do pastor é consequência, porque ele tem que falar mesmo. Aqui, na igreja, aqui vai ouvir mesmo. A igreja é o lugar de ouvir a palavra de Deus. Ninguém vem para cá falar de política. Aqui é o lugar de ouvir a palavra de Deus. Mas lá na sua casa, é livre, se fala de tudo. Mas a linguagem santa lá deve ser a palavra de Deus. Porque quando os seus filhos olharem para a parede, puf, palavra de Deus. Para o portal, palavra de Deus. No quarto deles, a palavra de Deus. E quando eles vão deitar, vamos ler a palavra de Deus, vamos falar a palavra de Deus. E quando eles levantar, glorificando com a palavra de Deus. E caminhando, palavra de Deus. E na escola, versículo bíblico em todas as agendas. Palavra de Deus, palavra de Deus. A segunda característica da linguagem da fé é que eu preciso orar a palavra de Deus. A primeira, eu preciso falar para os outros. Falar a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir de mim. Elas precisam ouvir de mim, o meu vizinho. Enfim, todas as pessoas. Mas agora não. Agora, a segunda característica é: eu preciso aprender a falar a palavra de Deus para mim. Eu preciso aprender a orar a palavra de Deus. Se os outros precisam de ouvir, eu preciso de ouvir também. E uma das pessoas na Bíblia mais tremendas que nos ensina isso é Davi, o rei Davi. Pensa num homem apaixonado pela palavra de Deus. Davi era apaixonado pela palavra de Deus. E ele vivia o tempo todo declarando a palavra de Deus para ele. A alma de Davi sofria com ele, porque o tempo todo ele estava chamando a atenção da sua alma. Ele vivia fazendo solilóquio. O que é um solilóquio? É quando você fala com você mesmo. Você tem que declarar a palavra para você mesmo. Você autodeclara a palavra de Deus, até que essa palavra seja viva, poderosa para você. Ela funciona para você.
Davi fazia isso o tempo todo, declarando a verdade de Deus. No Salmo 119, se você for ler esses versículos todos, em todo o versículo está declarando Davi, declarando o prazer dele na palavra, a alegria dele na palavra, o amor dele pela palavra. E em muitas situações ele estava dizendo: oh minha alma, por que que você está triste? Por que que você está abatida? Por que você está por aí nesse cantinho? Levanta, declara a palavra de Deus, adora a Deus. Davi estava o tempo todo dizendo para ele mesmo. Essa é a segunda característica da linguagem da fé. É quando você declara para você mesmo a palavra de Deus, até que ela seja viva dentro de você. Até que isso seja verdade mesmo para você. O problema é que nós paramos. Às vezes nós até começamos e começamos bem, mas nós paramos. Fala para o teu irmão, não pare. Quando você estiver cansado, e sua alma estiver cansada, fala para ele, quando sua alma estiver cansada, grite com ela, igual você dá vontade de gritar com os outros. Você já gritou com alguém na vida ou não? Não levanta a mão, deixa só eu levantar minha mão. Só eu me denuncio, me autodenuncio. Mas você precisa aprender a gritar com você. Às vezes minha esposa fica brava, porque tem hora que eu grito comigo: seu burro, como é que você faz uma coisa dessa? Verdade, porque às vezes fazemos coisas estúpidas, não pensamos, e precisamos aprender a falar conosco com mais firmeza, irmãos. Davi falava com firmeza com ele mesmo. E olha, eu posso dizer para você que funciona, porque esse homem foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha o espírito de servo, apaixonado pela palavra de Deus, que amava a Deus em todo o tempo. Ele estava o tempo todo orando a palavra de Deus, dizendo isso para Deus. Precisamos aprender a ter o hábito de orar a palavra de Deus. Amém? Mas quando nós oramos, nós precisamos aprender. Você já olhou no espelho? Já orou olhando no espelho? Falando para você mesmo? É um bom lugar para você declarar para você mesmo. Olhando na tua cara. Mas olha, você precisa ter coragem, porque às vezes não dá conta, não tem coragem de se encarar. Não, se encara no espelho. Dá uma encarada no espelho e fale para você mesmo e declare a palavra de Deus para você mesmo. Faça isso em amor. Faça isso em amor. Essa linguagem da fé, deixa eu te dizer uma coisa, ativará não só o poder da palavra em nós, mas também ela ativará a revelação da palavra na sua vida. Ela vai ativar o poder, mas ela vai ativar também a revelação. Você de repente vai começar a ler a palavra, meditar na palavra, e você vai começar a descobrir: uau, que é isso? Eu não tinha visto isso aqui. Meu Deus, que coisa fantástica, que coisa tremenda. Você começa a ficar até ofegante com tudo aquilo que de repente está sendo revelado para você. Ah, irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo, que a gente perde até o apetite. A gente nem lembra de comer, quando nós nos saciamos com a palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus, as promessas de Deus são avivadas dentro de você.
Sabia disso? As promessas de Deus começam a borbulhar dentro de você. Começam a ser avivadas. Elas vão sendo avivadas dentro do seu coração. Isso está sendo trazido à memória de Deus. E Deus está vendo isso de uma maneira muito clara. E Deus ouve e Deus atende. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Aprenda nas orações a citar, a declarar a palavra de Deus, o seu amor pela palavra, o seu prazer da palavra, o seu prazer pela palavra. Nas suas orações, Deus, como eu amo a tua palavra. Eu não sou nada, sua palavra é maravilhosa, Senhor. Como eu sou apaixonado pela tua palavra, que coisa tremenda. Olha que coisa que o Senhor está falando aqui, Senhor. Isso é maravilhoso, tua palavra. O Senhor está dizendo que não falta nada, Senhor. Não vai faltar nada para aqueles que creem. Agora, Senhor, dá uma olhada nisso. Não se ouviu de Deus, nunca se ouviu em lugar nenhum de um Deus tão grande, poderoso, que criou os céus e a terra e que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, eu espero em Ti, eu Te amo, eu amo a Tua palavra, Senhor. Ah, querido, tem coisa na palavra que a gente, meu Deus, é fantástico, é maravilhoso. Agora, por que aquelas pessoas não compreendiam o que Jesus falava? Por que elas não compreendiam a linguagem de Jesus? A resposta é simples. Porque elas estavam vazias da palavra de Deus. Não tinha nada da palavra de Deus nelas. Quando nós não entendemos o que Deus está falando, o problema não está no pregador, o problema não está no auditório, o problema não está no tempo, o problema não está nas coisas, o problema não está em Deus. Quando você não entende a palavra de Deus que está sendo pregada, um só problema existe, esse problema está em você, porque você está vazio da palavra de Deus. Eu e você, quando não entendemos, é porque estamos vazios da palavra de Deus. E era por isso que eles não entendiam. Mas eles estavam cheios. Eles estavam vazios da palavra, mas estavam cheios. Cheios de quê? Cheios de tradições humanas, cheios de conceitos próprios, cheios de justiça própria, cheios de si mesmo. E por isso que Jesus disse que aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, a primeira coisa que ele terá que fazer é que ele terá que se esvaziar, negar-se a si mesmo. Não existe uma forma mais concreta de se auto-esvaziar do que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é se auto-anular e deixar que aquele a quem você segue domine completamente. E Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz, ou seja, assuma uma posição de se humilhar ou de ser humilhado, de ser envergonhado, de ser motivo por causa do meu nome. E aquelas pessoas não compreendiam o que Jesus estava falando, porque elas estavam vazias da palavra, mas elas estavam cheias das tradições dos homens, dos conceitos próprios, cheios de filosofias gregas naquela época. E hoje são tantas coisas que eu perderia aqui muito tempo falando dessa lista grandiosa de coisas que nós estamos nos enchendo muitas vezes. Quando você abre o seu celular, você tem um risco enorme de se encher de lixo, de um monte de coisas que te afastará da presença de Deus,
que arrancará brutalmente a palavra de Deus de dentro de você, se você não tomar cuidado. Você quer que as suas orações sejam eficazes ou mais eficazes? Comece a orar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus para você, querido. Comece a declarar o que a palavra de Deus significa para você, o que ela é para você. Até que ponto você ama a palavra de Deus? A palavra de Deus é tudo por mim, para mim. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu não sou nada sem a palavra de Deus. Se eu não pregar a palavra de Deus, eu morro. Se eu não falar da palavra de Deus, eu não tenho assunto. Pensa numa pessoa que não tem assunto. Porque eu estou o tempo todo, eu estou querendo falar da palavra de Deus. E ouvir da palavra de Deus, como é bom. Como é bom. Glória a Deus. Terceira característica, e vamos lá para o final. A terceira característica da linguagem da fé. Se a primeira eu falo para os outros, e a segunda eu tenho que falar para mim, a primeira eu falo a palavra para os outros, a palavra de Deus. A segunda linguagem, a segunda característica, eu falo a palavra de Deus para mim. Então a terceira, eu preciso aprender a falar para Ele. E a terceira linguagem, a terceira característica da linguagem da fé é orando no Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós não falamos a homens. 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Então, quando você se entrega na oração em línguas, quando você se entrega na oração no Espírito Santo, agora você está declarando a palavra para Ele, porque o Espírito Santo não sabe falar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Ou você acha que você orando em línguas está falando sobre o Palmeiras? Ou quando você está orando em línguas, você acha que está falando sobre trabalho, sobre religião, sobre qualquer outro assunto? O Espírito Santo expressa uma coisa só, querido. Ele vai expressar o propósito, a vontade, os sonhos de Deus, a palavra de Deus para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 27. Porque no 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele mesmo, esse Espírito que intercede por nós, sabe qual é a intenção, o coração, o desejo, a vontade, o propósito do Pai. E segundo esse propósito é que Ele intercede por nós. Então o Espírito Santo, quando você está orando em línguas, Ele está ministrando você a Deus, a palavra de Deus, declarando o que Deus é, o propósito dEle na tua vida. Você precisa aprender essa linguagem, aprender a praticar isso. Meu Deus, isso é bom demais. A oração em línguas é uma arma poderosa da linguagem da fé. E quando você usa dessa prática, a oração no Espírito Santo te ajudará a compreender melhor a ação da fé. Como agir, quando agir, o que fazer, o que não fazer. Quando você se entrega ao Espírito Santo, Ele vai te guiando passo a passo, com uma maneira tão fina, tão educada, tão tremenda, que a possibilidade de erro é zero. Quando você se entrega ao Espírito Santo na oração em outras línguas, se entregando a Ele de todo o seu coração, Deus sabe o que está acontecendo, querido.
ele não vai orar, ele não vai manifestar diante de Deus. Não serão os seus desejos, mas é todo o propósito de Deus que te completará. Quantos aqui querem ser completos em Deus? Quando você usa essa linguagem, o Espírito Santo trabalha para completar você em Deus. Em Romanos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, quando nós oramos no Espírito Santo, nós somos edificados. A nossa fé é fortalecida. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Ele vai se edificando. Você quer se fortalecer? Aprenda a praticar a oração em outras línguas. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é posicionamento de fé, é linguagem de fé. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Senhor me deu 2 palavrinhas. Isso tem um motivo, tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém quando nós oramos no entendimento. Quantas vezes a gente fala bobagem, né? Na nossa oração. Você já errou na oração alguma vez? Então, um dia eu orei assim, falei assim: Deus, eu quero todos os dons, menos esse negócio de falar em línguas, porque isso dá muita confusão. As pessoas parecem que só querem fazer isso para aparecer, e eu não quero isso não. Pensa numa bobagem. Orei errado. Mas Deus sempre leva em conta, tá, irmãos? Deus sempre leva em conta. E aí eu descobri que a oração em línguas era a oração perfeita. E eu comecei a clamar ao Senhor e chorar na presença de Deus. E eu orei e jejuei por 2 anos, pedindo perdão para Deus, porque eu falei aquilo, porque eu orei: Senhor, me perdoa, eu preciso, eu quero. E um dia o Senhor então: você quer? Então toma, 2 palavrinhas. E eu comecei a falar aquelas 2 palavrinhas. E a hora que eu falei 2 palavrinhas assim, irmãos, pensa num negócio que eu não senti nadinha, nenhuma emoção, nenhum arrepio, nada. Mas é pela fé, é uma linguagem da fé. Eu descobri que é uma linguagem, é uma característica da linguagem da fé. E eu comecei a orar aquelas 2 palavrinhas, repetir aquelas 2 palavrinhas por 5 horas durante os 6 meses na minha vida. Eu levantava às 5 da manhã e ia até às 10 da manhã orando, ajoelhado. Tinha dia que era uma bênção, irmãos, eu molhava o colchão de tanto chorar. Mas tinha dia que parecia que era um negócio assim, uma sequidão. E a minha alma gritava dizendo: você ficou louco, agora você enlouqueceu mesmo. E eu só repetia aquelas 2 palavras. Obviamente que hoje Deus me deu tantas palavras, eu oro e tantas profecias e com interpretação. Enfim, o Senhor sempre faz, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, você precisa entender isso. Você precisa entender que o que você recebeu, você precisa honrar o que você recebeu. Porque muitas vezes nós não somos mais abençoados, porque nós não honramos o que recebemos. E quando você faz isso, você se fortalece. Você se fortalece. Quando oramos no Espírito Santo, somos condicionados, somos preparados para sermos revestidos, para vestir a armadura de Deus. A armadura de Deus não vai acontecer simplesmente, você vai tomar posse da armadura de Deus, assim, de qualquer jeito. Não, querido, a armadura de Deus, ela é um processo na nossa vida. E à medida em que você se entrega ao Espírito Santo, Ele vai te capacitando para que estas peças dessa armadura se ajuste a você. Ao capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz.
A espada do Espírito, te ensinando e te adestrando a manejar bem a palavra. Quando oramos no Espírito Santo, oramos de maneira perfeita, 1 Coríntios capítulo 14, 14, porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, mas eu sou fortalecido. Quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a minha fé e aprendo a lutar pela fé. Judas 3, amados, quando eu empregava toda a diligência de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como? Porque nos versículos seguintes ele começa a mostrar os inimigos da fé. E ele então mostra como nós vamos edificar, batalhar, lutar e vencer pela fé. E ele diz no versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Dedique-se um tempo da sua vida para você trabalhar a linguagem da fé na sua vida. Você precisa fazer isso. Se você quiser vencer, se você quiser caminhar em vitória a cada dia. Eu sei que possivelmente você já faz isso. Sim, eu não estou falando aqui para pessoas que não oram, de jeito nenhum. Para pessoas que nunca leram a Bíblia. Não, eu não estou falando para esse tipo de pessoa. Certamente você já fez isso e está fazendo isso. Mas o meu desafio nessa noite, e a intenção do Espírito, e o desejo do meu coração, é que você, e desafiar você nessa noite, a dobrar a meta. Se você faz isso, de repente você lê a palavra de Deus, você só consegue ler um capítulo por dia. Eu quero te convidar você e desafiar você a dobrar a meta e ler 2. Talvez você não está conseguindo fazer isso todos os dias. Então você vai dobrar a meta. E o dobrar a meta para você é fazer todos os dias. Você que não conseguia fazer todos os dias, mas agora você vai tomar uma decisão de fazer todos os dias. O convite, o desafio do Espírito Santo, o desejo do coração de Deus é que você dobre a meta. Dobre a meta das células. Você já sabe que tem que dobrar a meta. O ano que vem vai dobrar a meta. Eu não sei se vai ser no meio do ano, se vai ser mais para o final do ano, ou se Deus já vai preparar vocês no final do ano para dobrar em 2025, em 2026. Mas vai dobrar a meta. No ano que vem, vocês vão dobrar a meta. Não vai ser mais 2, vai ser 4. Vai dobrar a meta. Você precisa tomar isso, você precisa deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. E eu quero encerrar ministrando um texto ainda na sua vida, falando de uma pessoa que eu amo demais, que eu aprendo demais com ela na Bíblia. A gente aprende tanto com esses personagens bíblicos, esses homens e mulheres de Deus, né? E eu aprendo tanto com essa mulher, porque quando fala dela na primeira vez, a palavra de Deus, ela está sendo chamada a atenção por Jesus. E qualquer um de nós, talvez 99% dos que estão aqui, eu não vou colocar 100%, mas eu me incluo no meio. A maioria de nós naquele dia ficaríamos de bico torcido, de cara feia. E a gente só não voltaria para casa chateado, mas entraria para dentro do quarto chateado, bravo, decepcionado. Aquela mulher havia chamado Jesus para jantar na sua casa, para comer na sua casa. Eu estou falando de Marta.
E de repente Jesus está chamando a atenção dela. Mas o que mais me impressiona, irmãos, que Marta, mesmo depois de tudo isso, ela dobra a meta e ela convida Jesus novamente. Você convidaria alguém novamente para sua casa depois de ter chamado a atenção dele? Você chamaria de novo? Mas Marta não. Marta dobra a meta e chama de novo. O irmão agora está morrendo, está muito doente, está prestes a morrer. E ela então manda chamar Jesus. E Jesus então ouve, demora um pouco, e ele vai. Mas quando ele chega lá, ele já sabia disso. Ele chega lá, Lázaro está morto, e já faz 4 dias que está enterrado. E Marta fica sabendo que ele está chegando no vilarejo, e ela se levanta da sua casa e vai em direção a ele. E ela diz para ele: Senhor. Ela poderia chegar lá e acertar as contas com ele. Que papelão, que coisa. Você diz que é nossos amigos. Que amigo é esse? Mas ela não chega falando isso. Ela chega dizendo assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não para por aí. Marta tem o dom de dobrar a meta. Como eu aprendo com ela. Marta tem o dom de dobrar a meta. E ela disse: mas eu sei que mesmo agora, isso é dobrar a meta, irmãos. Se ela cria de uma forma, agora ela crê de uma maneira mais forte ainda. O posicionamento de fé daquela mulher é impressionante. Mas eu sei que mesmo agora, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode. E Jesus então vai mexendo. E ele disse: o teu irmão viverá. E Marta dobra a meta mais uma vez. Novamente ela disse: eu sei que ele ressurgirá no último dia. Foi isso que ela aprendeu com ele em João capítulo 6. Que aquele que crê em mim ressuscitará no último dia. Marta tinha vivificado a palavra dentro dela. E tudo que ela abria a boca para expressar a palavra de Deus. Ela não expressava a opinião dela, ela não expressava os desejos dela, ela expressava a palavra de Deus. E ela foi dobrando a meta. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Você crê nisso? Eu creio, eu tenho crido a minha vida toda que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Todo-Poderoso, tu és o autor da vida. Eu tenho crido toda a minha vida. Ela dobra a meta mais uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo nessa noite está te chamando para dobrar a meta. E Ele vai te ensinar a você praticar a linguagem da fé. E quando você ouvir a palavra, você vai saber o que está sendo dito. Se aparecer uma mão escrevendo aqui e ninguém souber interpretar, você saberá, porque você tem a linguagem da fé. Se acontecer qualquer mistério lá no seu trabalho, referente a qualquer mistério de Deus, você saberá discernir, você saberá declarar a verdade, porque você entende a linguagem da fé. E o Espírito Santo está chamando você nessa noite para dobrar a fé.
Mas aí o Senhor trabalha na vida de Marta, e Marta vai para o teste final. Sempre tem um testezinho mais forte. Jesus então anda em direção ao túmulo, e ele disse: tire a pedra. E Marta disse: Senhor, quantas vezes a gente dá uma fraquejada, né, irmãos? Mas a gente acha que é super-homem. Às vezes a gente acha que não dá conta, a gente acha que, né? A gente não, comigo não. Mas Marta, em toda aquela potência toda, irmãos, e de repente, ela disse: Senhor, já está cheirando mal. E Jesus então vira para ela e diz: Marta, o que foi que eu falei para você? E naquele momento, ela disse: é verdade. Tira a pedra, gente, tira a pedra, tira a pedra, pode tirar a pedra, tira a pedra agora, imediatamente. E ela então decide dar a última dobrada na meta. Ela decide declarar de uma vez por todas a sua fé, a linguagem da sua fé. E naquele momento, o milagre acontece. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível, o que foi que eu disse? Impossível Deus não manifestar um milagre na sua vida quando você tiver a linguagem da fé na sua boca. Quando você expressar isso, impossível Deus não fazer, porque Deus vai honrar a sua palavra. Deus não vai honrar necessidades, Deus não vai honrar simplesmente homens, Deus vai honrar a palavra dele. E se a palavra dele estiver na sua boca, no seu coração, ele vai fazer. Fique de pé.